Imagine que você acorda amanhã e toda a água do Brasil desaparece. Não a água de um rio, não a de um lago. Toda a água, cada gota de chuva, cada nascente, cada aquífero. Do nada, como se o país inteiro tivesse sido teleportado para o interior do Saara, a 50 graus Celsius, sob um sol que queima a pele como brasa. O que você faria? Agora imagine que isso não é uma catástrofe. É só a realidade do lugar. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Bem-vindo ao Catar. Uma península do tamanho do Espírito Santo, espremida entre o deserto arábico e o Golfo Pérsico, onde a temperatura de verão ultrapassa 50 graus Celsius, onde não existe um único rio, não existe um único lago. Não existe uma única fonte natural de água doce permanente. Onde a chuva é tão rara que, em média, caem apenas 74 milímetros por ano. Menos do que uma boa tarde de temporal em Cuiabá. Esse país, que tecnicamente não deveria ter condições de sustentar nenhuma cidade de médio porte, se tornou um dos fenômenos de engenharia mais estudados do século XXI. E no processo, transformou um deserto vazio em algo que o mundo nunca tinha visto antes. Hoje, vamos contar essa história. Para entender o milagre, você precisa primeiro entender a dimensão do problema. O Catar tem 0 rios permanentes, 0 lagos. A pluviosidade média anual de 74 milímetros está entre as mais baixas do planeta. Para comparar, São Paulo recebe em torno de 1.400 milímetros por ano. O Cerrado Mato Grossense, mesmo no seco, recebe mais de 1.000. O Catar recebe isso em uma boa tarde de chuva em outros países. Nos meses de verão, entre junho e setembro, as temperaturas no interior do país chegam facilmente a 50 graus. A umidade do ar, por estar próximo ao mar, cria uma sensação térmica ainda mais absurda. Sair na rua entre 11 da manhã e 4 da tarde é, simplesmente, algo que os habitantes locais não fazem. E o pior, a demanda por água no Catar cresceu de forma explosiva. Em 2010, o país tinha cerca de 1.700.000 pessoas. Em 2023, ultrapassou 3 milhões. E com o boom da construção, chegou a ter 400.000 trabalhadores estrangeiros ativos simultaneamente, todos precisando de água, comida, higiene, resfriamento. Como você resolve um problema assim? A resposta descobriram os engenheiros catarianos. Estava bem ali na frente, o próprio mar que cerca o país. O Golfo Pérsico. Água salgada em quantidade infinita. O problema, claro, é que água salgada não serve para beber, para cozinhar, para irrigar, para construir. Ela corrói, envenena e mata. A solução chama-se dessalinização. E o Catar a transformou em arte. Aqui está a origem literal do título deste vídeo. O Catar criou, no meio do deserto, um oceano de água doce. Não no sentido poético, no sentido de engenharia. O processo de dessalinização por osmose reversa existe desde os anos 50, mas foram os países do Golfo Pérsico, especialmente Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita, que o escalaram a um nível industrial nunca antes visto. Com os bilhões do petróleo e do gás natural chegando nas décadas de 70 e 80, esses países começaram a construir uma das infraestruturas hídricas mais impressionantes do planeta. Hoje, o Catar produz mais de 600 milhões de galões de água dessalinizada por dia. Cada gota que sai de uma torneira catariana passou por esse processo. A água que rega os gramados dos estádios. Dessalinizada. A água que resfria os sistemas de climatização. Dessalinizada. A água que permitiu construir Lusail, uma cidade inteira do zero.
dessalinizada. Para se ter dimensão, o complexo de dessalinização de Ras Abu Fontas, no Catar, é um dos maiores do mundo. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar. Qualquer falha no sistema é uma emergência nacional, porque não existe plano B na natureza. O investimento? Somente na última década, antes da Copa do Mundo, o Catar já havia aplicado mais de 10 bilhões de dólares apenas em dessalinização e geração de energia hidráulica, e estava planejando mais 20 bilhões de dólares adicionais nos anos seguintes. Mas isso era só o começo. Em dezembro de 2010, o mundo assistiu a um anúncio que parecia, para muitos, um erro administrativo. A FIFA havia escolhido o Catar para sediar a Copa do Mundo de 2022. Um país do tamanho do Espírito Santo, sem tradição futebolística, com verão de 50 graus, sem estádios, sem hotéis suficientes, sem metrô, sem infraestrutura de transporte, com a maior parte do território sendo literalmente deserto. O próprio relatório técnico da FIFA, ao avaliar a candidatura, classificou o risco operacional como alto. Em linguagem diplomática, provavelmente não vai funcionar. E então, o Catar disse uma coisa simples para o mundo: assistam. O que se seguiu foi uma das operações de engenharia mais ambiciosas da história moderna. Em fevereiro de 2017, o ministro das Finanças do Catar, Ali Sharif Al-Ehmadi, disse em entrevista que o país estava gastando 500 milhões de dólares em infraestrutura por semana. Não por mês, por semana. 300 bilhões de dólares ao longo de 10 anos foram comprometidos para transformar esse pedaço de areia em um dos países mais modernos do mundo. Rodovias, metrô, porto, aeroporto, hotéis, hospitais e, claro, estádios com tecnologia que nunca tinha existido em lugar nenhum. Antes de falar dos estádios, precisamos falar de Lusail. Lusail é uma cidade, mas não uma cidade que já existia e foi expandida. Lusail é uma cidade que em 2010 era literalmente um deserto vazio no norte de Doha. 12 anos depois, era uma metrópole funcional, com arranha-céus, canais artificiais inspirados em Veneza, um estádio com capacidade para 88.966 pessoas, boulevards, parques, shoppings, hotéis de luxo. Uma cidade para 200 mil habitantes, construída do absoluto zero em menos de uma década, no meio do deserto. O custo estimado de Lusail, 45 bilhões de dólares, mais do que o PIB de vários países. O estádio de Lusail, onde foi jogada a final da Copa do Mundo de 2022, com a Argentina e França, foi construído a poucos metros do Golfo Pérsico. A ironia simbólica é perfeita. O maior jogo do esporte mais popular do mundo, disputado em um estádio construído no deserto, ao lado do mar que forneceu cada gota de água necessária para sua construção. Mas o maior desafio não era construir, era o calor. Um campo de futebol a 50 graus é literalmente mortal. Jogadores profissionais em condições assim entram em colapso em menos de 20 minutos. A FIFA foi clara: sem solução para o calor, a Copa não aconteceria no verão. Período. Então o Catar foi atrás de alguém para resolver o impossível. Ele se chama Dr. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professor de engenharia mecânica da Universidade do Catar, e ficou mundialmente conhecido pelo apelido Doutor Frio. Quando o Catar ganhou a candidatura, Abdul Ghani recebeu uma pergunta que nenhum engenheiro no mundo
havia conseguido responder de forma prática. Como manter dezenas de milhares de pessoas confortáveis em um estádio aberto no meio do deserto? Ele passou 13 anos desenvolvendo a resposta. A tecnologia que Abdul Ghani criou é chamada de resfriamento pontual, ou spot cooling. A ideia central é elegantemente simples, mas a execução é genial. Em vez de tentar resfriar o ar de todo o estádio, você resfria apenas as zonas onde existem pessoas, os jogadores, os árbitros, as arquibancadas. O sistema funciona assim. Ar externo é captado e resfriado por poderosos sistemas de ar condicionado alimentados por energia solar. Esse ar gelado é então injetado por 2 caminhos simultâneos. Bocais estrategicamente posicionados ao redor do campo sopram ar frio diretamente sobre os jogadores, criando uma cortina de frio ao nível do chão. Ao mesmo tempo, grelhas instaladas sob cada assento nas arquibancadas sopram ar frio na altura dos tornozelos dos torcedores, subindo gradualmente e envolvendo o corpo. O calor gerado pelos espectadores e pelos jogadores sobe naturalmente para o alto do estádio, longe das áreas onde as pessoas estão. Um sistema de reciclagem resfria o ar 2 vezes antes de expeli-lo, minimizando a absorção de ar quente externo. O resultado? Do lado de fora, 45 graus. Dentro do estádio, 20 a 23 graus Celsius. Como se alguém tivesse empurrado o inverno para dentro de uma arena aberta no deserto. A tecnologia é 40% mais eficiente do que os sistemas convencionais. Os estádios só precisam ser resfriados 2 horas antes de cada evento. E toda essa energia vem da fazenda solar Al-Kharsaah, em Dossa, com 800 megawatts de capacidade, espalhada por 10 quilômetros quadrados, equivalente a 1.400 campos de futebol cobertos de painéis solares. O Dr. Ghani ainda foi além. Não estamos apenas resfriando o ar, estamos limpando o ar, purificando o ar para os espectadores. Pessoas com alergias não terão problemas dentro dos nossos estádios. Temos o ar mais limpo e puro que existe. E o detalhe mais generoso de toda essa história: Abdul Ghani decidiu não patentear a tecnologia. Qualquer país, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto no mundo pode usá-la, adaptá-la, implementá-la gratuitamente. Ele disse que essa tecnologia pertence à humanidade. Além dos estádios e da água, o Catar precisava resolver algo ainda mais fundamental: como mover 400 mil torcedores por um país que, basicamente, não tinha transporte público. A resposta foi o sistema de metrô mais moderno do Oriente Médio. O Qatar Metro foi construído em tempo recorde. 76 estações, distribuídas por 3 linhas, cobrindo todo o país. O investimento foi de aproximadamente 36 bilhões de dólares. O sistema foi projetado para transportar até 1.600.000 passageiros por dia. Para contextualizar, o metrô de São Paulo, construído ao longo de décadas, tem 89 estações. O Qatar construiu 76 do zero em menos de 10 anos. Simultaneamente foram construídos ou expandidos o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, um dos mais premiados do mundo, com capacidade para 50 milhões de passageiros por ano, ao custo de 11 bilhões de dólares. O terminal principal tem mais de 600 mil metros quadrados, com design de cúpulas que imitam as dunas do deserto. O Porto de Hamad, o maior e mais moderno porto do Oriente Médio, com custo de 7 bilhões e 400 milhões de dólares, capaz de receber os maiores navios porta-contêineres do mundo. Mais de 240 novas interseções viárias,
100 quilômetros de novos corredores expressos, uma rodovia orbital ao redor de Doha e a Lusail Expressway. O total investido apenas em estradas, mais de 20 bilhões de dólares, 90 mil quartos de hotel construídos e renovados, centenas de campos de treinamento, clínicas, hospitais, creches, escolas, uma nação inteira reconstruída do zero, em paralelo, ao mesmo tempo. E agora chegamos ao número do título: 500 bilhões de dólares. Esse número não é exagero de marketing. Ele tem um endereço muito específico: a Qatar Investment Authority, a QIA. Criada em 2005 pelo então Emir do Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, a QIA foi concebida com uma missão clara: transformar os lucros finitos do petróleo e do gás natural em riqueza permanente para as gerações futuras. Funciona assim: o Qatar possui a terceira maior reserva de gás natural do mundo. Durante décadas, exportou gás liquefeito para a Europa, Ásia e Américas, acumulando superávites bilionários. Em vez de gastar esse dinheiro, o governo canalizou os excedentes para a QIA, que os investiu estrategicamente em ativos ao redor do mundo. Hoje, a QIA é o 8º maior fundo soberano do planeta. Seus ativos sob gestão chegaram a 557 bilhões de dólares em 2025. Para se ter uma ideia de escala, esse valor é maior do que o PIB da Argentina, do que o PIB da Noruega, do que o PIB da maioria dos países do mundo. Com esse dinheiro, o Qatar comprou pedaços do planeta: o Harrods, o lendário magazine de luxo de Londres; The Shard, um dos arranha-céus mais icônicos da Europa, na margem do Tâmisa; participações no aeroporto de Heathrow, em Londres; ações do Barclays, do Volkswagen Group, da Iberdrola; imóveis no coração de Paris, Nova York, Washington; uma fatia do Canary Wharf Group, centro financeiro do Reino Unido. Somando o fundo soberano de 557 bilhões de dólares com os 300 bilhões de dólares investidos em transformação nacional, o Qatar mobilizou um capital que ultrapassa facilmente o $500 bilhão. Um pedaço de deserto, sem água, sem rio, sem chuva, sem história industrial. Hoje, dono de um dos maiores tesouros do mundo. Mas o que fica, afinal, além dos números? O legado mais importante da Copa do Mundo do Qatar não são os estádios, nem os bilhões. É a demonstração, para o mundo inteiro, de que os limites impostos pela natureza são, em grande parte, limites impostos pela imaginação humana. A tecnologia de resfriamento solar de Abdul Ghani já está sendo estudada para aplicação em hospitais, escolas e fazendas em regiões áridas da África e da Ásia. A experiência qatariana em dessalinização em larga escala está informando projetos hídricos em países que enfrentam escassez de água crescente. E com as mudanças climáticas, esse número só vai crescer. O metrô ficou, Lusail ficou, o aeroporto ficou. A infraestrutura que o Qatar construiu para 17 dias de Copa do Mundo vai servir à sua população por gerações. E a água continua sendo tirada do mar todos os dias para sustentar a vida em um lugar onde a vida, pelos critérios da natureza, não deveria existir da forma como existe hoje. Esse é o paradoxo belo e assustador do Qatar. Um país que não tem nada do que precisa para existir como existe. E que justamente por isso foi forçado a inventar soluções que o resto do mundo não sabia que precisava. Um oceano criado de um mar salgado. Uma cidade construída num vazio de areia. Um inverno engenheirado no coração do verão mais cruel da Terra. O mundo chamou de impossível. O Qatar
chamou de quinta-feira. Isso é a engenharia do impossível.